O primeiro dia da semana no Novo Testamento. Em geral, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja prestam culto no primeiro dia da semana, domingo, a que chamam o dia do Senhor, em vez de observar o sétimo dia, o sábado, que é o dia de repouso bíblico. Alguns desses crentes acreditam que o domingo é o sábado mencionado nos 10 mandamentos. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Por outro lado, muitos outros crentes acreditam e ensinam que o dia de repouso era originalmente o sétimo dia, sábado, mas que depois da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, domingo, ele proclamou que o primeiro dia devia ser santificado como sendo o dia de repouso, sábado. Por isso chamam ao domingo o dia do Senhor. Um exemplo desta afirmação encontra-se no livro, tem uma língua que eu não sei. Em muitos lugares do Novo Testamento é mostrado que depois da ressurreição de Jesus, o dia de repouso sábado foi observado no primeiro dia. Em João capítulo 20, versículo 1, Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana e disse que o primeiro dia devia ser observado como dia de repouso. Será esta declaração biblicamente válida? A verdade expõe um mito. A história das patas da aranha. Há muitas situações em que uma coisa que se assume como sendo verdadeira durante um longo período de tempo é gradualmente aceita como uma verdade provada, especialmente se a maioria acreditar nela. Vejamos um exemplo. Por volta do ano 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles afirmava que a aranha tinha 6 patas. 2000 anos mais tarde, toda a gente ainda acreditava que a aranha tinha 6 patas. Na realidade, ninguém se tinha dado ao trabalho de se sentar e contá-las. Além disso, quem é que teria querido desafiar o grande filósofo? No entanto, Lamarche, um grande biólogo e naturalista, contou cuidadosamente as patas da aranha e descobriu que na realidade ela tinha 8 patas. A afirmação, que tinha sido proclamada como verdade durante muitos séculos, foi destruída por Lamarche, que se deu ao trabalho de contar as patas da aranha e que desafiou outros a fazê-lo também. Assim, para perceber se Jesus realmente disse aos discípulos que guardassem o primeiro dia da semana como dia santo, vamos examinar de perto como Lamarche fez com a aranha e o que a Bíblia diz acerca do domingo. Os versículos bíblicos acerca da ressurreição. Algumas pessoas afirmam que os discípulos e a igreja dos primeiros séculos, em celebração da ressurreição de Cristo, observavam o primeiro dia da semana como dia santo. No entanto, a Bíblia ensina claramente que os discípulos guardavam o sétimo dia, sábado, como dia de repouso. Está em Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14 e Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 42 e 44. Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2 e Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 4 e 11. Na verdade, o primeiro dia da semana só é mencionado 8 vezes em todo o Novo Testamento, sendo que a maior parte delas se refere ao mesmo acontecimento. Podemos ver em Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos, capítulo 16, versículo 2, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Marcos, capítulo 16, versículo 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Lucas, capítulo 24, versículo 1, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. João, capítulo 20, versículo 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Estes 5 versículos atestam a verdade bíblica de que Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Nem um só desses versículos sugere que houvesse adoração nesse dia, o que demonstra que aqueles que seguiam Jesus de perto não viam o domingo como um dia de culto e adoração. Depois de terem no sábado repousado conforme o mandamento, foram ao sepulcro no primeiro dia da semana
para aplicarem especiarias e perfumes no corpo do Senhor. Reparem que foi ao primeiro dia depois de passado o sábado que foram cuidar do corpo de Jesus. É claro que estes seguidores de Jesus eram observadores do sábado. O livro de João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, como foi escrito algum tempo depois do ano 90 da nossa era, muitos anos depois da ressurreição. No entanto, no livro de João, o sábado continua a ser chamado sábado e o domingo continua a ser chamado o dia depois do sábado. Mesmo no final do primeiro século, não há qualquer indicação de que os discípulos comemorassem a ressurreição como um dia santo. Agora vejamos em pormenor os últimos 3 versículos. João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aquilo a que se chama tarde em grego é opsios, que significa, da verdade, o fim do dia, mas deve ser o contexto a definir se é antes ou depois do pôr do sol. No entanto, refletido sobre o texto bíblico citado acima, podemos ver que se trata do entardecer, pouco antes do pôr do sol, no dia da ressurreição de Jesus. Neste momento, os discípulos não estavam reunidos para celebrar a sua ressurreição, uma vez que nem sequer acreditavam ainda que ele tinha ressuscitado. Estavam reunidos apenas por medo dos judeus. Este texto não tem qualquer relação com a observância do domingo, como dia santo. Jesus apareceu aos seus discípulos para lhes dar a certeza da sua ressurreição e da sua vitória. Hoje celebramos esta boa nova da ressurreição de Jesus através da cerimónia do batismo. Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 11. Mas não existe nenhuma ordem para durar no primeiro dia. Uma reunião à noite. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajentando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. Este versículo é o único registro no Novo Testamento de uma reunião religiosa que teve lugar no primeiro dia da semana. Young Park afirma que ele serve como evidência da observância regular do domingo nessa altura. Os cristãos que viviam em Tessalónica reuniram-se para adorar no primeiro dia da semana e Paulo deu-lhes testemunho. Isto sugere fortemente que esta é uma reunião regular de celebração e de partilha da Santa Ceia. A prática de Paulo de guardar o sábado. Lucas, que é bem conhecido por ser um historiador exato, escreveu o livro de Atos Apóstolos, que registra cerca de 30 anos da história da Igreja Apostólica, depois da ressurreição até o ano 63 da nossa era. Do livro de Atos Apóstolos concluímos claramente que Paulo observou o sábado mais de 84 vezes ao falar na sinagoga, todos os sábados enquanto estava em Corinto, ou seja, há cerca de 1 ano e meio. Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4 e 11. Por outro lado, só há um lugar no livro de Atos que menciona realmente o primeiro dia da semana, o domingo. Lucas escreveu acerca do hábito que Jesus tinha de adorar na sinagoga no dia do sábado. Lucas, capítulo 4, versículo 16. E do mesmo modo registra que Paulo, como tinha por costume, também ia à sinagoga ao sábado. Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2. E no dia depois do sábado, reuniram-se à noite, antes da partida de Paulo no dia seguinte. A reunião foi uma combinação especial de Santa Ceia, com um jantar de despedida feito a Paulo.